princípios da honestidade, da fidelidade, que só tem aquele que é temente ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele é respeitoso, ele tem honra, ele é fiel, ele anda nas veredas, nos caminhos da justiça. E não é aquela pessoa que deixa de fazer o que é correto, não é aquela pessoa que faz o que é correto, que deixa de fazer o que é errado, só porque a sua religião não permite. Se ele assim o faz porque a sua religião não permite, ele não passa de um religioso. Mas não, ele deixa de fazer as coisas erradas e faz o que é correto, porque é uma pessoa que cultiva os bons princípios da vida. É uma pessoa que cultiva a honra, que cultiva a honestidade, a dignidade, a fidelidade. Essa é a diferença. Esse final de semana passado, eu e a pastora Sandra completamos 27 anos de casamento, e como todo ano que nós completamos, todo ano nessa data, nós saímos para fazer uma viagem curta, passamos uns 2 ou 3 dias em algum lugar, sossegado, para nós estarmos renovando os nossos votos de casamento. Esse ano nós escolhemos uma cidade pequena, perto de Campinas, chama-se Jaguariúna, porque eu queria conhecer Olambra, terra das flores. E assim nós tivemos essa oportunidade, e nós ficamos hospedados numa pequena pousada de um casal, e esse casal nos tratou muito bem. Nós íamos lá só para dormir, praticamente, passávamos os dias passeando, só íamos para dormir. Mas nas poucas vezes que tivemos contato com esse casal, eles foram muito simpáticos, agradáveis com a gente. Um senhor de uns 60 anos, italianão, tudo aquele jeito, foi muito simpático ao levarmos até o centro da cidade para nós jantarmos em algum lugar, muito prestativo, até o último dia de hospedagem naquele lugar, quando nós fomos nos despedir dele. E ao me despedir dele, eu falei: senhor Márcio, eu gostei muito da sua pousada, vocês são muito legais, foram legais conosco, e talvez num futuro breve aí eu traga os casais da minha igreja, para a gente passarmos uns dias aqui com eles na sua pousada. Para quê? Ele perguntou assim: de que igreja vocês são? Eu falei o nome da igreja. Ele disse: eu odeio crente. Aí na mesma hora a fisionomia dele mudou. Eu odeio crente, porque os crentes são cheios de dogmas, os crentes são cheios de doutrina. Para os crentes não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Eu falei: pera lá, eu posso fazer todas as coisas, eu posso, tudo que me vier na mente eu posso fazer, tudo que eu desejar eu posso fazer, eu não sou proibido de nada. Eu sou evangélico já há muitos anos na minha vida e nunca fui proibido de fazer nada, eu posso fazer tudo. Ah, é? Só que uma coisa, seu Márcio, eu posso fazer todas as coisas me são lícitas, ou seja, permitidas, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não me convém fazer, e eu não faço, exatamente por não ser convenientes. E é a Bíblia que diz aquilo que me convém e aquilo que não convém. Ela não me proíbe, mas ela me diz o que me convém e o que não me convém. E para encurtar o testemunho, a conversa foi pegando um tom mais quente, e ele chegou a lançar palavras ofensivas, palavrões. O homem estava quase já totalmente possesso. Se eu colocasse a mão sobre a cadeira de lá, ele ia cair ali no meio da recepção da pousada. Até que chegou o momento que ele falou: para, chega, não quero mais falar sobre isso, não quero mais falar sobre Deus. E se debruçou ali atrás do balcão da pousada. Eu fui até o quarto, peguei um livro meu, eu tinha 2 na bagagem, peguei um livro e fiz uma dedicatória ali na contracapa, falando do amor de Deus. Escrevi: olha, seu Márcio, coloquei o nome da esposa dele também, falei: Deus amou esse mundo e ama de uma tal maneira que Ele deu o seu único filho gerado
pecados, para nos limpar de todo o pecado. E coloquei umas palavras assim. E fui até o balcão entregar o livro para ele. Ele estava literalmente babando. Ele babava. E ele fazia uns sons assim, e babando. E eu e a Sandra ficamos sentados ali na recepção da pousada, esperando a hora de passar o ônibus em frente. E eu olhava para ela assim, e ele estava lendo a dedicatória que eu escrevi no livro. Olha como a palavra de Deus liberta. Daqui a pouco ele saiu de trás do balcão, veio andando na minha direção. Falei, pronto, agora ele vai lá. Italianão, pô. Ele fez assim em mim, ó. Eu estava sentado, ele fez assim. Mas me deu um abraço com tanta força, eu quase fiquei sem fôlego assim. E começou a chorar. Chorava. Ali estava a libertação dele, chorava, me abraçava forte e chorava. Essas palavras que você escreveu me comoveram. Me perdoe, eu não sei porque eu falei tudo aqui. Eu falei, eu compreendo. Não foi o Senhor que falou aquilo para nos ofender, não foi não. E chorava com a criança. E depois, a Sandra está aí, né, e confirma o que eu estou falando, é verdade? Ela nem sabe o que. E no dia seguinte, aí nós fomos embora. A esposa dele nos acompanhou até a porta, ele falou, olha, não liga para ele não, ele nem precisava falar essas coisas, não sei nem o que ele falou, e tem que apaziguar. Nós fomos embora, sem nenhuma mágoa do coração, alegre, satisfeito, não é isso que vai estragar os dias felizes que nós passamos aqui. E no dia seguinte, eu estava lá na aula do cursinho, esse microfone acho que não está funcionando muito bem, não está fazendo chiadeira. Essa semana eu providenciei outro cabo, a não ser que o Weber tenha outro cabo aí. Vocês já tentamos, já testamos ele. Aí no dia seguinte eu estava lá no cursinho, à tarde, estou fazendo, e o telefone tocou. O celular, e aí eu fui ver o número 19, agora, falei, de Campinas, deve ser o seu Márcio, e era mesmo. E novamente, ele já tinha deixado o recado no Face, eu não tinha visto, e agora me liga dizendo assim, uma voz tão calma, tranquila, macia, meus filhinhos, vocês chegaram bem ontem, vocês fizeram uma boa viagem, eu estava aqui com a minha esposa preocupado com você. Olha, eu peço perdão mais uma vez, eu não sei porque eu falei daquela coisa, eu magoei vocês, chateei vocês, né? Me perdoa. Ele usou aquela frase, né? Eu não estava muito católico ontem, não sei o que aconteceu. Pessoas que esse costume falam assim, não estava muito católico. Que ele dizia, sei lá, eu estava fora de mim, estava totalmente errado. Me perdoe. E não sabia como fazer para pedir perdão. Eu falei, querido, esqueça, não pensa mais nisso. Eu só te peço que você leia aquele livro até o fim. Leia todo aquele livro, porque vai te fazer bem para você e para sua esposa. E essa semana eu vi um outro testemunho. Posso contar mais um testemunho muito rápido, de integridade. Olha só o valor que tem uma pessoa ser íntegra. Essa semana, indo para o cursinho que eu estou fazendo à tarde, eu saí da rota do caminho que eu costumo fazer e fui por outro caminho. Não sei porque eu fui por outro caminho. Peguei uma rua paralela. E eu fui atrás de um lugar para comprar um doce para comer depois do almoço. E não encontrei esse lugar para comprar um docinho. Mas encontrei uma outra coisa, uma loja de antiguidades, que eu nunca tinha visto ali. E antiguidade sempre me chama a atenção. Parei, postei a bicicleta e comecei a olhar. Aí eu estava ali na porta da loja olhando. A primeira coisa que me chamou a atenção foram os livros. E eu perguntei, tem livros sobre direito? Aí o senhor da loja, muito simpático, disse, eu tinha, mas já vendi tudo. Eu falei, que psicologia? Eu devo ter alguma coisa. Eu falei, e evangélicos? Tem livros evangélicos? Ele falou, tem, deve ter no meio, procurei. Aí ele falou para ele, você é evangélico? Eu falei, eu sou. Não falei que era pastor, eu falei, eu sou evangélico. Ele falou, eu também sou. E olha que eu era o pior dos ateus. Eu não conheci uma pessoa que era mais ateu do que eu. E me converti. Aí eu falei, peraí.
Eu tinha que chegar mais cedo no cursinho, ainda fazer uma atividade, mas eu larguei e falei, peraí, isso me interessa, deixa eu amarrar minha bicicleta. Aí passei o cadeado da bicicleta e fiquei ouvindo. Ele pode contar o seu testemunho, que isso me interessa. Se era o maior dos ateus e se converteu, eu quero ouvir como. E ele, o processo eu não vou contar todo o testemunho da conversão dele, eu já contei uma boa parte na quinta-feira, mas eu quero trazê-lo pessoalmente aqui, porque o testemunho dele era de fazer qualquer um chorar. Eu fiquei 1 hora, 50 minutos, para ser mais exato, ouvindo o testemunho dele. E eu só quero frisar a parte que ele contou, que o que mais influenciou a conversão dele foi a integridade de um homem. Porque ele chegou a oferecer uma propina para um cidadão. Ele tinha interesse em algo que o cidadão poderia lhe proporcionar. Ele ofereceu uma propina, 200. O cidadão pegou. Ele pensou, o cara deve querer mais. Ofereceu 400. Ofereceu mais. Talvez ele esteja querendo mais. Chegou a oferecer quase R$1.000. Era algo bobo. Aquilo que ele queria, o cidadão podia muito bem embolsar aquela quantia e conceder o que ele estava pedindo. Era só uma vantagem, não era algo totalmente desonesto, era uma vantagem na compra de um carro. Só isso. Ele lidava com compra e venda de automóveis, tinha uma agência, e esse cidadão poderia fornecer carros aí, mas para ele passar na frente de outros que também tinham interesse naqueles carros, ele ofereceu essa quantia. Não sei se o cidadão pegou e falou, não quero o seu dinheiro. Ele ficou com aquilo na cabeça. Ou esse cara é maluco, ou alguma coisa do tipo, para ele rejeitar um dinheiro desse, simplesmente por um pequeno favor que eu estou precisando dele. E aí, no dia seguinte, voltou novamente ao camarada dizendo, por que é que você não aceitou o meu dinheiro? Dá para você me explicar? Você quer alguma coisa a mais? O que você quer de mim que eu possa te dar? O camarada era evangélico, servia a Deus. Pegou uma Bíblia da sua gaveta e disse, eu quero isso aqui de você, que você leia esse livro. Só isso. Que? É isso que você quer de mim? Você não quer meu dinheiro, só quer que eu leia esse livro? E ele leu o livro, a Bíblia toda, meio contrariado, chateado, tendo que ler aquele livro. Mas ele leu. Não se converteu na simples leitura da Bíblia toda, mas aquilo já foi uma semente caída no seu coração, e a boa semente da palavra de Deus, ela sempre produz frutos. Aquela semente germinou no seu coração, e depois de algum tempo, ele, que se considerava um dos piores ateus do mundo, hoje é um homem que evangeliza o mundo todo através da internet. E a especialidade dele é evangelizar os maçons, porque ele conhece tudo sobre a maçonaria. Eu ouvi desse homem 50 anos coisas que eu nunca tinha lido em livros, que eu já li sobre maçonaria, palestras e mais palestras que eu fui sobre o tema. Nunca ouvi tanto, nunca aprendi tanto como eu aprendi naqueles 50 minutos de conversa com aquele homem. Eu vou trazer ele aqui num domingo pela manhã. Eu vou dar 1 hora e pouco, o tempo que ele precisar num domingo de manhã, para ele explicar tudo aquilo que ele me falou sobre a maçonaria. Quem tiver interesse no assunto, eu vou convidá-lo e vou dizer o dia que ele vem, tá bom? E ele nunca foi maçom, conhece tudo, porque ele leu tudo quanto é livro deles. Só que ele nunca foi um maçom, por quê? Porque para ser um maçom, a pessoa não pode ser ateu. Ele tem que ter uma religião. E ele diz, eles só não me aceitaram na maçonaria, porque eu nunca quis deixar de ser ateu. Ele rejeitou convites e mais convites para fazer parte da maçonaria, porque ele não queria deixar de ser ateu. Ele falou, olha, eu não quero crer em Jesus Cristo, não quero crer em Buda, não quero crer em Maomé, não quero crer em Allan Kardec, não quero crer em ninguém. Eu sou ateu convicto, e nada pode mudar o meu pensamento, nada pode mudar o meu jeito de ser, nada pode fazer eu crer, porque eu sou assim e vou morrer assim. Mas o testemunho daquele cristão,
ao rejeitar as propinas que ele ofereceu, ao pedir a ele que não somente lesse a Bíblia, era só isso que ele queria dele, aquilo foi uma semente caindo no seu coração e que veio a germinar. Pense nisso. Você está cercado de pessoas à sua volta, e essas pessoas estão querendo ver em você alguma coisa diferente. E nada fala mais alto do que o nosso testemunho. Podemos falar 1000 palavras para uma pessoa, mas se essa pessoa não ver em nós atitudes, ela não vai crer em nada do que nós falarmos. Mas vale uma atitude do que 1000 palavras. E aqui nesse Salmo de número 84, o Senhor, ou melhor, o salmista, ele diz que são felizes os que habitam na casa do Senhor, são felizes os que nele encontram sua força, são felizes os peregrinos de coração, porque ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Olha só como é o caminho do homem íntegro, olha só como é o caminho do homem que dirige os seus passos segundo o Senhor. Ele pode até passar pelo vale árido. Vale de Baca significa vale árido, vale seco, deserto. Mas ao passar por esse vale árido, ao passar por esse vale seco, ao passar por esse vale deserto, o Senhor faz desse caminho um caminho cheio de cisternas, ou um caminho cheio de tanques, ou um caminho cheio de fontes. É assim que Deus abençoa o homem que é íntegro e reto em seus caminhos. Ainda que você ande pelos desertos da vida, o lugar onde você andar vai ser transformado. O lugar seco, o deserto por onde você passar, Deus vai criar ali fontes. Deus vai criar ali, vai fazer jorrar dali águas, porque você tem a palavra no seu coração. E a palavra tem como um dos símbolos água. A água da palavra vai jorrar pelos seus caminhos. A água da palavra vai jorrar por onde você andar. A água da palavra vai te vivificar. A água da palavra vai te trazer forças. E vai também dessedentar, refrigerar aqueles que estiverem à sua volta. Olha como é bom nós sermos retos e íntegros ao Senhor. E no Salmo 23 que nós já lemos, uma parte, o salmista Davi, além de dizer que, além de orar para que o Senhor o guie pelas veredas da justiça, pelos caminhos corretos, o salmista ainda faz essa declaração ao Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu em ti confiarei, porque sei que ali o Senhor está comigo. Ainda que eu venha andar pelo vale sombrio da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esse caminho, que era chamado vale escuro e sombrio da morte, era um caminho que existia lá no Antigo Testamento, e é um caminho também que a gente vê até no Novo Testamento ainda existia. Diz que o lugar onde aquele samaritano, que é chamado na parábola o bom samaritano, sofreu aquele assalto e esteve quase à beira da morte, era nesse caminho, onde era um caminho trafegado por muitos salteadores, pessoas más, e eles sempre esperavam algum viajante passando por aquele caminho para tentar assaltar, para tentar fazer o mal. E Davi faz referência a esse lugar como o vale da sombra da morte, dizendo: ainda que eu tenha que atravessar o vale escuro e sombrio da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ou seja, Davi sabia que Deus estava com aqueles que são retos de coração. Ele sabia que Deus estava com aqueles que andam na vereda, no caminho da justiça, e que ele poderia
não temer mal nenhum, porque Deus estaria ali com ele. Por que Deus anda com aqueles que andam na vereda, no caminho da justiça? Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de justiça. Ele não vai andar pelo caminho mau. Se você entrar pelo caminho mau, Ele não vai entrar ali com você. Ele vai estar com você se você andar pelos caminhos retos, pelo caminho de justiça, pelo caminho que é correto. Então por isso que é bom nós andarmos no caminho da justiça, por isso que é bom nós andarmos no caminho correto, porque Deus vai estar sempre conosco. E mesmo que nós venhamos atravessar no meio desses caminhos corretos, vales sombrios da morte, não deveremos temer mal algum, porque o Senhor, Ele vai estar ali conosco. É seguro? É vantajoso andarmos pelos caminhos retos? É totalmente seguro e vantajoso. Que além do Senhor fazer nascer fontes nesses caminhos, nesses vales, o Senhor também nos dá a sua presença, a sua proteção. Quero ir lá para Hebreus, carta escrita aos Hebreus, capítulo 12. Olha só, o capítulo 12 de Hebreus tem um título que diz assim: Deus disciplina os seus filhos. Sabia disso, que Deus disciplina os seus filhos? E por que Deus disciplina os seus filhos? Ora, porque são filhos. Já viu uma pessoa disciplinar alguém que não é seu filho? Com vara? Com corretivo? Não. Geralmente quem disciplina os filhos são os pais. Eu, como tio, eu não posso pegar uma vara e dar nos lombos de algum sobrinho meu para que ele se corrija. Não é correto. O correto são os pais fazerem isso. Eu não posso nem eu fazer isso nem com o meu netinho. Lá para frente ele aprontar alguma coisa, eu não posso fazer isso. Mas a Bíblia aconselha, direciona os pais a disciplinarem os seus filhos e disciplinarem da forma correta. E Deus, como é o nosso Pai, Ele nos disciplina. E por isso devemos estar alegres, porque recebemos a disciplina do Senhor. Se recebemos a disciplina do Senhor, sejamos felizes, porque somos seus filhos. E a psicologia, ela é tão interessante, a psicologia, que ela diz, ela afirma, ela concorda, que a disciplina, ao invés de fazer mal para a criança, faz bem. A criança se sente mais segura. A criança pensa assim: olha, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, e eles se importam comigo.